Olá, Rodrigo! Mais uma vez o nosso podcast Caminhos da Terapia, mais um episódio aqui no nosso podcast, episódio que, claro, vem trazer aí uma reflexão sobre o processo de terapia, sobre as questões psicológicas que levam as pessoas a fazer uma terapia. Estamos, então, falando hoje aqui sobre um assunto que é muito bacana e muito interessante, Rodrigo. Legal, legal, Ismael. Acho que o nosso podcast ele vem se constituindo aí como um espaço importante de reflexão sobre o fazer terapêutico e sobre os seus agenciamentos. E a questão é a seguinte: o que que a gente tem que fazer, Ismael, nos dias de hoje para manter um relacionamento? Manutenção de um relacionamento amoroso é algo bastante difícil em tempos, né, Rodrigo? De relações cada vez mais superficiais, em relações cada vez mais líquidas, como vai dizer Bauman, por exemplo. Exatamente. Só lembrando a galera aí de curtir, compartilhar, propor também assuntos, né? E dizer que nós estamos aí no Spotify e no YouTube, Isma. É isso aí, Rodrigo. Então, nós vamos falar hoje sobre a manutenção, como manter um relacionamento amoroso. É isso aí. Eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Eu acho que uma questão bem interessante. Geralmente as pessoas procuram por atendimento psicológico quando querem ou já estão, né, se separando. Uhum. É, mas também existe um outro movimento que é bem interessante, que é a questão da manutenção do relacionamento, certo? E às vezes a gente se depara nessa situação de pessoas, não que elas peçam para fazer a manutenção do relacionamento, mas para que elas consigam entender a dinâmica para poder sustentar essa relação a longo prazo. E eu acho que a Uhum. psicologia ela pode ajudar bastante nesse movimento, né, Ismael? Pode. Inclusive, não é a maioria, né, Rodrigo? Mas tem pessoas que procuram a terapia, né, para tentar melhorar o relacionamento amoroso, né? Não é uma frequência, não é aqueles que mais nos procuram, mas existem algumas pessoas que procuram. Tive já e tem alguns pacientes que procuram o processo de terapia para melhorar a relação amorosa, Boa. para entenderem um pouco melhor o que eles fazem, que de repente não é tão bacana, tão legal, para poderem melhorar. É, claro, às vezes isso vem depois de uma crise, de uma quase ruptura, né? Mas às vezes isso vem com uma forma de a pessoa querer evoluir. Tem muita gente que busca hoje, né, a terapia como um processo de evoluir, de melhorar, isso é muito importante. Eu, eu vejo isso acontecendo no consultório. Eu tenho um ponto que eu gostaria de colocar, Rodrigo, que eu acho que para a gente falar sobre as dinâmicas das relações amorosas e como que a gente precisa, né, fazer com que as relações se perpetuem quando a gente as deseja, as quer, né? Mas eu acho que existe um ponto que é o seguinte: eu acho que não é Uhum. apenas a manutenção, não é apenas manter uma relação. Porque às vezes as pessoas mantêm a relação amorosa numa dinâmica de muito sofrimento. Não é a sustentação de uma relação amorosa na base de sofrimento, de anulação de uma das pessoas. Eu acho que mais do que isso a gente precisa pensar na manutenção das relações amorosas em um cenário confortável para aqueles que estão na relação amorosa. Acho que esse é o ponto. Tem que existir, por exemplo, o espaço para cada um para que a relação seja uma boa relação. Né? Tem que existir a convergência de projetos, mas também, às vezes, o apoio um ao outro dos projetos individuais. Então, um cenário mais otimista de uma boa relação amorosa é um cenário em que
Você tem os teus projetos individuais e recebe apoio para desenvolver os projetos profissionais, né, e coisas desse sentido. A outra pessoa também tem e recebe apoio por isso. E vocês têm projetos em comum, os quais vocês compartilham, né? Uhum. Seja projeto de família, de filhos, enfim, de viagem, de qualquer coisa que vocês queiram fazer e gostam de fazer juntos. Eu vejo que é isso que é necessário, esse tripé é que é necessário para que a gente tenha bons relacionamentos amorosos, em que individualmente as pessoas sejam valorizadas e que, enquanto casal, consigam se encontrar. Em terapia existencial, a gente chama da existência do eu, do tu e do nós. Legal, legal. Isso é, me faz pensar, Ismael, como que a grande questão nos dias de hoje seja exatamente o seguinte: você desenvolver um processo de relação aonde as individualidades estejam resguardadas. E isso é muito legal, por quê? Porque nós vivemos, querendo ou não, né, concorde ou não, mas a gente vive uma época onde a individualidade está muito em alta. Uhum. E se você não leva isso em conta, para a construção de um relacionamento fica muito difícil. Porque, de novo, a questão geracional, né? Mas há 50, 60, 70 anos atrás, você poderia perfeitamente se anular perante a outra pessoa, Uhum. certo? Não era o caminho ideal, não, mas isso poderia acontecer. E hoje isso se torna muito, mas muito difícil, por quê? Porque esse mundo tem um vasto campo de possibilidades, vários caminhos para se escolher, vários lugares para você ir. Então, garantir a relação também passa por uma garantia da própria individualidade. Não há relação, hoje no século XXI, né? Não há relação que se sustente sem que a individualidade seja preservada, sem que a individualidade das pessoas envolvidas não seja levada em conta, né, Ismael? É claro, Rodrigo, eu também concordo. Eu acho que de fato, né, a gente precisa não se perder, né? Porque se nós nos perdermos de nós mesmos, como é que a gente fica num relacionamento amoroso, né? Uhum, Eu acho que o relacionamento amoroso ele precisa resgatar a individualidade. Quando uhum, se fala em resgatar a individualidade, né, e o respeito a ela, eu acho que é importante que a gente entenda que isso não é, por exemplo, que aquilo que eu faço enquanto indivíduo, né, vai prejudicar a pessoa com quem eu resolvi estar num relacionamento. A uhum. individualidade não pode ser isso. A individualidade pode ser quem eu sou e meus propósitos individuais, porém é óbvio que eles precisam se harmonizar, né, com o relacionamento amoroso. Uma outra questão que eu vejo, Rodrigo, que me parece assim, muito importante e que talvez seja um grande desafio, uma grande dificuldade, é o seguinte: as pessoas, quando entram num relacionamento amoroso, elas vão precisar se trabalhar para melhorar o relacionamento. Isso. Eu acho que esse é um ponto significativo, porque parece que as pessoas não olham para isso. As pessoas não estão prontas, né? As pessoas não nascem prontas e às vezes a vida faz com que elas não estejam numa boa situação, numa boa condição. Então, quando você quer manter um relacionamento ou que ele seja mais duradouro e mais verdadeiro, você tem que estar disposto a se trabalhar para estar nesse relacionamento. Se você não estiver disposto a se trabalhar, a olhar para si, a olhar para as questões que você traz e que de repente não cabem naquele relacionamento, a rever algumas coisas, né? É fundamental que a gente consiga fazer isso. E vou dizer, o se trabalhar, muitas vezes, ele não Uhum, é apenas de você deixar de fazer coisas que de repente você fazia e que podem atrapalhar o relacionamento, mas às vezes é fazer coisas que podem atrapalhar o relacionamento. uhum, Né? Se eu dizer uhum. uma coisa, por exemplo, olha só, às vezes, isso é uma coisa que acontece muito e eu tenho pensado muito nisso. As pessoas num relacionamento, elas não conversam sobre algumas coisas que são importantes serem conversadas para evitarem conflitos, né?
Só que o não conversar sobre algumas coisas, muitas vezes ao longo de um tempo, gera muito mais conflitos, e conflitos muito Isso. mais sérios. Então, quando eu falo que a gente às vezes, num certo momento, deixa de dizer, deixa de falar, deixa de colocar algumas coisas importantes para se harmonizar a relação, que naquele momento pode até não gerar nenhum conflito, mas ao longo do tempo vai gerar. A gente precisa encarar que num relacionamento se tem que ter a maturidade de ter conversas difíceis muitas vezes. Uhum. Né? E isso só se pode fazer se ambos estão dispostos a olhar para as coisas, se reverem, né? E conseguirem avançar, porque não tem como. São duas pessoas diferentes, que vêm de mundos diferentes. Harmonizar isso não é uma coisa fácil. Só que o que acontece muitas vezes nas relações? As pessoas deixam de dizer, deixam de falar, deixam de conversar. Temporariamente isso parece bom, mas ao longo de um tempo elas começam a criar um abismo entre elas. Uhum. Por quê? Porque passam a não dizer mais aquilo que querem, aquilo que gostam, aquilo que acham, e isso vai ganhando uma proporção de distanciamento. Ao invés de conseguirem conversar sobre isso, ter uma conversa difícil, né? Mas para poder se harmonizar, tem uma série que é o Stranger, que está voltando agora aí com Uhum. de adolescentes, que é muito bacana, eu estou assistindo ela, reassistindo para lembrar e assistir os episódios que vão vir, mas tem uma fala que é entre um pai e a protagonista principal ali, que é a ideia de que eles usam de meia felicidade. O que é a Uhum. meia felicidade? É um consenso, né? A meia felicidade é não exatamente o que você quer, não exatamente o que eu quero, mas uma coisa que fique no meio do caminho. Um pouco de afirmação de cada um pouco de ceder de cada um, né? Uhum. Eu gostei muito dessa expressão meia felicidade, claro, na série, né? Mas é uma coisa que eu acho que os casais Uhum. precisam muito nas relações, né? A individualidade é importante, mas não pode ser a tua individualidade sobre a individualidade do outro, né? Tem que ter espaço para as duas. Então, harmonizar isso tem que aparecer você, o outro, às vezes tem que ter acordos. E para ter acordos tem que ter conversas difíceis muitas vezes, para que o casal consiga evoluir. Eu acho que isso é uma questão que as pessoas têm muita dificuldade. Talvez falte, Rodrigo, autenticidade, dizer, né? A dificuldade de comunicação, de querer escapar de conversas difíceis. Isso. Eu acho que você colocou um ponto bem importante e que, a meu ver, é, eu acho que a psicologia carrega um pouco de culpa, de responsabilidade nisso, que é há toda uma literatura em psicologia que se preocupou nas últimas décadas aí a tentar negar o conflito. Eu acho que isso também é corresponsabilidade no próprio campo psi. E não tem como viver sem a gente passar pelas situações de conflito. Não existe. Então, o Claro. que que a gente precisa fazer? A gente precisa entender essas dinâmicas e precisa tomar um posicionamento frente a elas, que é bem diferente de evitar conflitos, porque ao evitar conflitos, você vai se tornando uma pessoa evitativa, né? Você vai fugindo das responsabilidades também. E não é assim que a gente resolve. Então, o conflito, ele não é uma coisa ruim, como a gente foi acostumado a pensar. Uhum. Situações conflitivas vão exigir o quê? Vão exigir tomada de decisão, vão exigir posicionamento, vão exigir impor limites. E eu acho que a própria psicologia, ali, principalmente no final dos anos 90, quando ela vem com um discurso um pouco mais humanizado, se é que é possível usar essa expressão, com todas as aspas possíveis, ela acaba dando margem para essa situação que prejudica um pouco, né? Uhum. Então, o conflito ele faz parte, sim, das dinâmicas de interações sociais e a gente tem que lidar com ele, porque senão eu vou passar minha vida toda fugindo das coisas, Sim. evitando. Não Uhum. dá, né, Ismael? Pois é, e isso vai, do ponto de vista de um relacionamento, né, Rodrigo, criando, como eu falei, um grande abismo entre as pessoas. Porque se aquilo que eu acho que é importante para mim, se aquilo que eu acho que é importante para o outro, aquilo que eu acho que é importante para a relação, por receio eu evito de falar, né, porque eu não quero trazer um problema a mais, porque eu não quero ter uma conversa difícil, se eu faço isso,
O que acontece é que muitas vezes eu sem perceber vou criando um grande distanciamento. Né? E se uma relação não resistir às diferenças que aparecem nesses conflitos, é porque ambos não estão, ou um deles não está, né, querendo estabelecer uma relação, Eu acho certo? que, E eu acho que tudo. tem um Pode ponto, falar? Ismael. Só te Ah, interromper rapidinho, não? mas porque eu Fica à acho que vontade. a tua fala deu um gancho aqui para um insight que eu tive, que é o seguinte: as pessoas às vezes se perguntam assim, mas quando que a gente pode ter uma conversa? Quando que a gente pode iniciar uma conversa difícil? Acho que essa pergunta, principalmente para os casais, ela tem que estar envolvida a partir de um conhecimento emocional de si mesmo e do outro. Não é a Uhum. situação que leva a gente a iniciar uma conversa difícil, mas a gente entender, olha, nesse momento esse indivíduo ele consegue ter essa discussão, né? Emocionalmente ele tá preparado para ter essa conversa, essa negociação. E as Uhum. pessoas, muitas vezes, elas erram o time, né? Elas pegam a situação e já querem ter a conversa difícil. E aí isso gera um problema, né, Ismael? Desculpa, só. Sim, não, não, isso mesmo. O momento. Eu sempre digo assim, né? Às vezes as pessoas querem ter, para resolver os seus dilemas, né, nos relacionamentos, as famosas DRs. Uhum, Eu acho que as DRs, muitas vezes, elas são muito mais problemáticas do que resolutivas. uhum, Porque quando você vai ter uma DR, em que momento, né, Rodrigo? A ideia do momento é uhum, quando eu tô já, vamos dizer assim, o copo já está cheio, transbordando, eu não aguento mais, e aí eu uhum. chamo para conversar. E a conversa já começa assim, ó, precisamos conversar, né? Já era. Já perdeu aí, já. Quando você começa uma conversa assim, precisamos conversar, a outra pessoa já vai se armar para a conversa, já vai encarar como sendo um problema. Então, até conseguirem sair desse campo que acontece muito nas relações, em que um acusa, o outro se defende, e aí acusa de outra coisa, e vira essa coisa toda, nessa conversa, na verdade, o relacionamento tem mais a perder do que a ganhar. Muitas vezes a conversa difícil, ela não pode ser feita num momento em que eu estou irritado com a situação. Às vezes eu preciso deixar passar e eu dizer num outro momento, né, no momento em que o outro está tranquilo, eu estou tranquilo, ó, aconteceu alguma coisa, sim, ontem eu não achei legal, preferi me acalmar para conversar, né, você também. E aí você pode ter uma conversa assim, mais sem estar à flor da pele, né, para resolver uma situação. Mas eu vejo que as pessoas fazem normalmente a coisa na briga, né? Então não é uma conversa, é uma briga, é um desentendimento. Brigas eu sei que acontecem também. Mas nós não estamos falando que é isso que resolve e não é nisso que nós temos que nos concentrar. Conversas difíceis são conversas, né? Não são brigas, Uhum. não é no momento no calor das emoções. Então, às vezes é isso, né, Rodrigo? Como você coloca. As pessoas precisam compreender que certos momentos não são momentos para você poder conversar, né? Porque aquilo já vai gerar uma grande briga. Às vezes é ficar quieto e conversar num outro momento, com mais calma. Mas assim, se não houver um diálogo genuíno, né? Um diálogo em que as pessoas desse relacionamento colocam realmente aquilo que sentem, pensam, os propósitos de estarem juntos, se não há essa abertura, eu digo, um canal de diálogo aberto, é muito difícil uma relação ser boa. Ela pode até perdurar, mas ela dificilmente será boa. Exatamente, Ismael, exatamente. Esse é um ponto importante. E aí não tem sustentabilidade na relação. Aí por isso as pessoas acabam sofrendo, né? Então, essa é uma questão para a gente também considerar. Eu gosto de dizer, uma relação precisa ter uma construção na relação, né? De autenticidade um com o outro, de garantia de si mesmo e do outro na relação. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que diz assim, ó, querer ser livre é querer ver livre o outro. Então, Isso. aquilo que vale para mim vale para o outro, né? Então, se eu quero uma individualidade, se eu quero manter algumas coisas que são importantes para mim, eu preciso dar esse espaço ao outro para que ele também possa, né? Senão vira aquela coisa que você falou, de um se sobrepor ao outro, então eu posso, o outro não.
Aí a gente não vai ter uma relação saudável. Bom, falar sobre Exatamente. relacionamentos amorosos, Rodrigo, é importante, porque é uma das coisas que mais faz com que as pessoas, né, acabam indo para terapia. Exatamente, Ismael, exatamente. Esse é um ponto bem importante. E sempre muito bom estar na companhia de vocês todos aqui nesse podcast. Então, foi mais um episódio do nosso podcast Caminhos da Terapia. Um grande abraço a todos, todas que nos acompanham aqui nos nossos canais, no YouTube e no Spotify. Um abraço, pessoal. Valeu.